veio à casa do Pai. Que bom que você veio adorar o Senhor Jesus. Que bom que você veio ouvir a voz do Eterno. A Joelma está ali, só esperando a hora boa chegar. Irmãos, é tão bacana esse negócio de mulheres grávidas. E eu brincando com a Silvia hoje, porque tinha acabado os certificados para apresentar as crianças, né? E eu falei com ela assim, você vai pedir 30 de meninas e 30 de meninos. E ela falou assim, nossa, pastor, você está com fé, né? E aí chegou os certificados, de 30, 6 já está comprometido. De manhã tinha 5. Aí eu lembrei da Joelma, 6. E talvez tem mais aí que não anunciou, né, Silvia? Não, eu estou falando a respeito do certificado. Amém, meus queridos? Feliz de ver o Robson. Robson, muito tempo que eu não te via. Seja bem-vindo, tá? O irmão também ali. É a primeira vez, querido? Seja muito bem-vindo, tá? Uma alegria tê-los aqui. A galerinha ali do João, do Zé. Sejam bem-vindos também. Irmãos, nós vamos ler um texto. E geralmente aqui na igreja a gente faz a leitura do texto em pé. Mas como é um capítulo longo, eu vou te dar hoje a liberdade de permanecer da maneira que você quiser ficar. Se você quiser ficar sentado, você fique. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar na liberdade também de ler a palavra em pé. Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Glória a Jesus. Hoje está sendo uma festa aqui na igreja. Nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Glória a Jesus. Amém? Vamos lá começar a ler o texto, então. Segunda Crônicas, tem crônicas na Bíblia aí, tá, irmão? Você pode procurar que você vai achar aí. Vou dar mais 10 segundos. Glória a Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, a partir do verso de número 1, vai dizer assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e o espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifícios. Depois, queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Preste bem atenção nisso. Para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Verso de número 9.
eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Então, confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor. Diga comigo assim: reforma no templo do Senhor, que pagava os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias e Mesulão, descendentes de Cote. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido levada para o templo do Senhor, eu quero que você preste muita atenção agora nesse verso. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Fala comigo assim: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, diga aos homens que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença,
eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos teus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a resposta ao rei. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Preste atenção nisso. Todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma aos seus mandamentos, seus testemunhos, seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Soberano e eterno Deus, bendito, abre a mente do teu povo agora, Senhor Deus. Ministra ao nosso coração. Apesar da reforma protestante que aconteceu no século XVI, não constar na Bíblia, mas a reforma do rei Josias está aqui. Então nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu sei que a porção do texto é uma porção grande, são muitos nomes, muitas situações, mas eu quero de uma forma resumida explicar para vocês o que estava acontecendo. O rei Josias, ele estava reinando num tempo onde o povo de Israel, as tribos estavam divididas. E o povo, aquele povo que tinha feito uma aliança com Deus, nos dias de Moisés, onde o Senhor falou assim: olha, se vocês me obedecerem, se vocês me servirem, se vocês não adorarem outros deuses, vocês serão minha propriedade particular, serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. O texto diz que todo mundo naquele dia falou assim: sim, nós estamos firmes com o Senhor, está certinho. Só que com o passar dos anos, esse povo se desviou, esse povo esqueceu a Deus, esse povo esqueceu a palavra de Deus, e foi algo terrível. E o rei Josias então começa a reinar com 8 anos, e quando ele fez 16, 8 anos depois, ele começa uma reforma, não só no templo, mas em toda a região da Samaria e também de Jerusalém. O rei Josias, ele começa a destruir tudo que é ídolo, tudo que é altar, tudo aquilo que foi para outros deuses, Balaíns. Ele começa a quebrar tudo até virar pó. Ele começa então a mudar a história que os seus antepassados tinham inseridos em Israel. E no meio de toda essa reforma de quebração de ídolos, de destruição de altares, quando chega dentro do templo, a casa de Deus, é encontrado o quê? O livro da lei, a Bíblia daqueles dias. Ao ler o livro da lei, o rei, ele fica tão apavorado, tão desapontado, que o texto diz que ele rasga as suas vestes. Porque a sentença que estava ali era uma sentença pesada.
Aquele rei teve entendimento que tudo que os seus antepassados estavam fazendo era contra aquilo que Deus havia pedido. E ele então fala o seguinte: olha, chama alguém aqui para afirmar para mim, para confirmar se é isso mesmo que eu estou entendendo. Eles levam então o livro até uma profetisa e ela manda dizer para o rei: rei, é isso mesmo que está escrito. O Senhor, ele vai trazer juízo a esse povo. O Senhor, ele vai fazer segundo o que está escrito aqui. Porém, entretanto, mas o nosso Deus manda dizer para você, rei Josias, que porque você se arrependeu, porque você se humilhou, porque você rasgou as suas vestes, essa desgraça toda, ela não vai acontecer nos seus dias. Você vai morrer sem ver esse juízo acontecer. O rei, então, ele pega essa palavra, ele reúne toda a população, todos que estavam ali, sacerdotes, levitas, pessoas comuns, dos maiores aos menores, e ele lê toda a lei, e depois dessa leitura, ele faz uma aliança com Deus. Foi uma reforma que aconteceu naqueles dias. Há 504 anos atrás, um homem chamado Martinho Lutero, ele toma a decisão de ir contra o sistema. É lógico que a reforma, ela começa um pouquinho antes, mas o ápice dela, o dia de 31 de outubro de 1517, é marcado pela atitude de um homem que teve a mesma posição do rei Josias. O rei Josias, ao ler a palavra mexeu com ele. A palavra confrontou ele, a palavra mostrou para ele que o que estava acontecendo naqueles dias estava errado, e não diferente do rei Josias. Martinho Lutero, ao pegar a Bíblia e ler Romanos 1, verso 16 e 17, ele entende que todo o sistema religioso, todo o sistema político daqueles dias estava corrompido, estava errado, como nos dias do rei Josias. E esse homem, então, tomado pelo poder de Deus, ele começa uma revolução que trouxe algo poderoso para nós. Para mim, o mais valioso da reforma protestante, isso é uma opinião minha, não foram aquelas 95 teses pregadas naquela porta daquela catedral. Para mim, o mais importante que Lutero fez para a reforma foi traduzir a Bíblia para o alemão. Porque aquelas 95 teses, elas poderiam ser confrontadas e foram. Mas a partir do momento que uma nação começou a ter acesso à palavra, o povo começou a entender qual era a vontade de Deus, o que estava certo e o que estava errado. E houve então uma revolução. Lutero sozinho com 95 teses, ele não iria muito longe, mas com a palavra de Deus sendo traduzida, o povo lendo, o povo fazendo o que estava ali, houve toda essa revolução. Você pode discordar de mim, é direito seu, e essa opinião também é uma opinião minha. Mas para mim, o maior legado que ele deixou foi esse: pegar a sã palavra e traduzir ela para o alemão. Porque não é fácil, irmãos. Olha o tamanho desse livro. Hoje é fácil comprar, hoje é fácil adquirir, mas pegar um livro em Gênesis e ir traduzindo versículo por versículo, sem ser induzido pelo diabo, para não alterar nada, é um papel muito sério, é um peso muito grande, porque a própria palavra diz: ai daquele que tirar ou acrescentar algo que está aqui. Então nós estamos diante de duas reformas, mas eu quero me ater aqui na reforma do rei Josias. O que essa reforma trouxe para aqueles dias? E o que essa reforma pode trazer para mim e trazer para você? Foi eu encontrando o livro da lei. E o interessante é que esse livro não estava perdido na rua. O interessante é que esse livro não foi achado numa lixeira. Esse livro foi achado perdido, empoeirado, fechado, dentro da casa do Senhor. E pasmem vocês, que tem como acontecer isso. Igrejas que não pregam a palavra. Igrejas que o louvor é 1 hora e 10,
e tem 15 minutos apenas, 10 minutos apenas para a ministração da palavra. Não tem primazia. Igrejas que não têm escola bíblica dominical. Igrejas que não se preocupam com o estudo bíblico. Eu falei aqui no primeiro culto, eu vivi um dilema como pastor, porque eu vim de uma igreja que o segundo culto da semana era um culto de campanha. E eu comecei a fazer, e eu não sou contra quem faz campanha, tá, irmão? O pastor que faz campanha, Deus deu direção para ele, louvado seja Deus. Mas eu comecei a ficar num aperto muito grande, porque começou a acabar os temas. Os 7 mergulhos da Naamã, derrubando gigantes, atravessando o Jordão, e aquele negócio todo. E sabe o que eu estava vendo? Que o nosso povo, o rebanho da igreja, estava vindo como uma forma religiosa, trazendo amuletos para talvez ali receber uma bênção e ir embora. Foi quando nós tomamos a decisão, quarta-feira nessa igreja é estudo bíblico. Mas eu confesso que como pastor, eu falei, eu vou perder a galera toda. Porque a maioria não gosta de estudo bíblico. Aliás, nessa igreja não gostavam, porque quarta-feira aqui está, lotado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é uma decisão fácil, como pastor não é. Porque pastor, muitas vezes, ele fica preocupado com a quantidade de pessoas. Porque a igreja, ela tem compromissos. É ruim chegar num culto como pastor e ver 2, 3, 4 pessoas apenas. Mas louvado seja Deus, que aquilo que o Senhor pôs no nosso coração, no nosso conselho, Ele tem cumprido por causa do zelo com a palavra. Olha só como isso é tão sério, que nos dias de Jesus e pós-Jesus ali, já acontecia a questão de pegar a palavra e deixá-la de lado. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Judas. Não é o Iscariote. Só tem um capítulo. E tem Judas na sua Bíblia, tá? Se você nunca leu, você dá um jeito de ler. Olha como essa questão de não dar primazia para a palavra ou de inserir coisas que não são sãs no meio da igreja não é novo. Não é nos dias de Lutero. Judas, verso 1, vai dizer assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. A paz do Senhor que nós damos aqui, lá era assim, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Ele fez a saudação àquele povo. Agora olha o verso número 3, o que ele escreve? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Olha só, ele queria escrever para aquele povo para se alegrar pela salvação que estava acontecendo. Eu queria escrever para vocês, para a gente falar sobre salvação, mas ele não pôde fazer isso. E por que ele não pôde? Vamos lá ler no verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Presta atenção, estava no meio do arraial. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora você já tenha o conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Olha o que estava acontecendo. No meio do povo de Deus, tinham homens infiltrados, dissimulados, pessoas que sabem conversar, que sabem argumentar, trazendo heresia e coisa falsa no meio do povo. Parece que estamos vivendo os dias de hoje, onde a teologia do coach está fazendo o mesmo.
A teologia do coach tirou Cristo e colocou o homem no lugar. A teologia coach tirou a mensagem cristocêntrica e criou uma mensagem antropocêntrica. Jesus não é mais o centro agora é você. Aliás, um desses aí disse o seguinte, que você é o centro de Jesus. Olha como é que isso é importante. Você já pensou? Você é o centro de Jesus. Jesus é o centro do universo e você é o centro de Jesus. Olha como é que você é top. E tem gente seguindo, tem gente ouvindo e costuma até pagar para fazer um cursinho com essa turma aí. O povo de Israel se escambou. O povo de Israel começou a pecar de forma desacerbada, porque o livro da lei, a palavra do Senhor, estava escondida, estava fechada. Nós temos que voltar para a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que confronta. Porque a palavra é Cristo. Ou João estava errado quando ele disse: no início era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O termo aí, verbo aí, é palavra. É o Logos. Então, meus queridos, todas as vezes que a Bíblia é tirada do centro, que Jesus é tirado do centro, o povo começa a aparecer. Olha o que está escrito em Oséias 4, verso 6. Não precisa de abrir, não, eu vou ler para você. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha que interessante, que não foi só o povo, os pregadores também. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como os meus sacerdotes. Está falando da turma que pregava. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Houve um tempo que os sacerdotes pararam de ler a lei. Houve um tempo que eles esqueceram aquilo que era do Senhor. Mateus 22, 29 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É um povo que vive enganado. É um povo que vive com o ego massageado. É um povo que acha que pode tudo, que vai fazer tudo. Eu um dia me enveredei, falei, não, esse cara está tão sendo falado no Brasil, que eu vou assistir uma pregação dele. 47 minutos. Ele falou o nome de Jesus uma vez só. E o mais top do mundo, o cara lê o texto e fecha a Bíblia e não abre ela mais. Isso quando tem Bíblia. Porque geralmente é um banquinho, uma musicazinha no fundo, uma blusinha bacaninha, e vai trabalhando, que você é maravilhoso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã e você vai romper. Você vai romper as barreiras. Você vai até voar. Toma cuidado. Toma cuidado. O segundo aspecto aqui é que o rei, ele vai falar que o livro ele foi perdido ontem. Onde? Dentro da igreja, porque ele foi achado onde? Dentro da igreja. Veja que interessante, irmãos. Eu fui convidado a pregar num culto de jovens, 7:30 da noite, num sábado. Cheguei lá, estava no início do ministério, fominha para pregar para lá. E começou abertura, tal, aquele negócio daquela dinâmica de jovem, 7:40. Aí começou o louvor, e vai para lá, e vai para cá, não sei o quê, pá. Aí deu mais ou menos 8:15. Quando foi 8:15, veio o teatro. Aí eu falei, beleza, vamos ver o que vai dar nesse teatro aí. O teatro ficou uns 25 minutos. Aí eu pensei, não, 20 minutos dá para fazer alguma coisinha. Quando acabou o teatro, veio a dança. Aí eles me chamaram, 8:50. E aí você que prega, eu quero te ensinar uma coisa. Sempre que você estiver fora da sua casa, quando eu falo casa da sua igreja, pregando em algum lugar, respeite o horário. A pessoa falou com você 15 minutos, você faz com 15, 40 com 40. Ah, não, mas o Espírito Santo estava fluindo, irmãos. O
O Espírito Santo de Deus é organizado. Então toma cuidado. O pastor falou com você, vai até 9, você vai até 9. E aí o cara que me convidou, eu falei com ele, eu vou até que hora? Ele falou assim, você vai até 9, 10 para as 9. Falei, beleza. Peguei o microfone, dei a paz do Senhor Jesus. Falei, irmãos, vamos orar, porque o que Deus tinha para fazer aqui, Ele já fez. E eu orei e entreguei o microfone. E aí o rapaz ficou sem entender, ele falou assim, mas o que aconteceu? Você perdeu o sermão? Eu falei, não. O único pregador com 1 minuto e que converteu 120 mil pessoas foi Jonas. Mas o sermão de Jonas foi top. Deus mandou falar para vocês que Ele vai matar todo mundo aqui. Aí o rei converteu, o rei decretou, e o povo converteu até os animais. Mas eu não sou Jonas, eu não estou em Nínive. Como é que eu fico uma tarde inteira preparando um sermão? Porque dá trabalho, irmãos. Pregar sermão expositivo, pregar sermão na palavra dá trabalho. Aí o bênção vem e fala comigo, você tem 10 minutos para pregar. Uma igreja que não dá primazia para a palavra não é uma igreja séria. Quer ficar sendo entretido? Vai no circo. Ou vai no teatro. Nunca mais ele me chamou. Glória a Deus. Aleluia. Olha só que interessante. O rei Josias, ele praticou o ID de Jesus antes de saber que Jesus ia falar sobre o ID. Você sabia disso? Olha o que está lá em Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, as criaturas, todo mundo. Botou todo mundo no pacote, sim ou não? Olha o que o rei Josias faz depois que ele encontra a palavra. O texto diz, no verso 30 do texto base, depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, grife isso aí, para todos, o rei leu em voz alta. Você que prega, prega para fora, viu, meu filho? Em nome de Jesus. Prega para fora. Não fica. O rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança. O rei leu tudo que havia sido encontrado onde? No templo. O que o rei fez? A palavra mexeu tanto com ele, ele falou assim, ó, eu quero todo mundo aqui. Eu quero os novos, eu quero os velhos, eu quero os ricos, eu quero os pobres, eu quero os mais branquinhos, os mais escurinhos, eu quero todo mundo aqui. O rei deu a ordem e pregou o evangelho para todos. A pergunta que eu faço é, daqui a 2 meses, exato 2 meses, vai virar 2021 para 2022. Quantas pessoas ouviram o evangelho através da sua boca? Ou através da sua vida? Quantas? E tem tempo, tá? Salão de beleza é um lugar propício. Porque eu nunca vi homem apanhar tanto como no salão de cabelo. É o confessionário lá. Lá as mulheres abrem o coração mesmo. E a madeira desce. Quanto tempo no salão, irmãs? 1 hora, 2 horas? Como é que é esse negócio? Me explica aí. Depende. Tem até 4 horas no salão? Ô, irmãos, 4 horas no salão, dá para falar de Jesus. 4 horas no salão, dá para falar de Jesus. Dá para falar das verdades bíblicas. Dá para se arrepender, dá para chorar. O rei leu a palavra para todos que estavam ali. 2 Timóteo 4, verso de número 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. O que é fora de tempo? Eu estou indo para o salão para pregar a palavra? Não, mas se eu tiver uma palavrinha guardada, eu prego lá fora de tempo. Ah, pastor, mas eu não sou teólogo, eu não estudei. Leia apenas João 3,16. Vamos lá, todo mundo junto? Pensa num sermão. Você não está pregando inferno para ninguém. Porque eu tinha raiva dos crentes. Porque os crentes só falavam de inferno para mim. Eu já contei aqui, mas eu gosto de dar uma repetida.
Na época de 90, estava um boom do pessoal indo no Paraguai. Quem lembra disso? Quem tinha uma sombrinha da Madonna era a mulher mais feliz de Valadares. Era ou não era? E aí tinha um bonequinho do exército, um soldado do exército, que ele vinha rastejando e ele parava e... Minha mãe lavadeira, lavou não sei quantas trouxas de roupa e comprou um bonequinho daquele para mim, Gustavo. E eu estava assim, me achando com um bonequinho. Na rua, todos os moleques eram pobres de marré. De frente, uma crente. E duas coisas que eu odiava nela. As 100 ovelhas, que eu só ouvia aquele hino das 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, as 99. Eu detestava. Detestava. E aquela crente, tudo que ela via, ela tinha capeta. Ela vira para minha mãe e falou assim, ó, esse boneco está com Satanás dentro dele. Olha o boneco andando sozinho. O que a minha mãe fez? Quebrou o boneco. Ô, irmãos, eu tinha raiva de crente. Eu tomei nojo de crente. Mas por quê? Porque sempre pregavam para mim, inferno, capeta, você vai para o inferno, capeta. Aí quando você prega João 3,16, Deus te amou, meu querido. Ele entregou o único filho dele. Eu tenho 2, não entrego por nenhum de vocês. E Deus pegou o único que ele tinha, entregou por mim, entregou por você. Você começa a falar de amor, aquela palavra começa a entrar no coração. Nós temos que fazer que nem um rei Josias. Nós temos que pregar a palavra para todo mundo, em tempo e fora de tempo. Por que nós temos que pregar a palavra? Porque ela repreende, ela corrige, ela exorta com toda paciência e doutrina. Verso 3, pois virão o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Tem gente hoje que tem pastor personal para ele. Eu vou te falar um. O Wesley Safadão, o nome do cara é Wesley Safadão. Um cara que tem um nome desse, só vem coisa boa de lá. Ele tem um pastor que anda com ele. Agora a pergunta que eu faço é, esse pastor confronta ele? Esse pastor fala com ele, meu filho, muda o seu nome de Wesley Safadão para Wesley de Jesusão. Não, o cara ganha oferta, o cara vai nas festas, vai na chácara, vai nas viagens. Então o que ele fica fazendo? Massageando o ego. É igual o outro que gosta de sentar e pregar sentado com a luzinha. Neymar continua na prostituição, continua arriscando seu corpo todo, Neymar. Jesus, ele não está preocupado com isso, não. Agora começa a confrontar. Começa a chamar o cara de sem vergonha. Rapaz, você é um adúltero, um safado. Você quase perdeu sua carreira, porque você pegou uma garota de programa aqui no Brasil, levou lá para Paris, ela bateu, não sei se você bateu nela, você está errado. Muda a sua vida, rapaz. Pruma o seu corpo. Mas não. Chegará um tempo que a pregação vai fazer barulho demais, zoeira. Eu não aguento essa mensagem. Aí eu preciso fazer o quê? Arrumar um pastor, gente boa, que só massageia o meu ego. E por último, essa palavra, ela nos faz arrepender e retornar a Deus com a nova aliança. Olha o que está no verso número 31 do texto base. Ele tomou o seu lugar. Onde que é o lugar do rei? No trono. Ele sentou no trono dele. Na presença de quem? Leia aí, irmãos. Verso 31 do texto base. 2 Crônicas 34. Ele tomou o seu lugar na presença do Senhor e fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o seu coração, de toda a alma, os seus mandamentos, seus testemunhos, seus decretos, cumprindo as palavras da aliança daquele livro. E porque ele fez isso, o Senhor não deixou ele ver a desgraça no seu reinado. Sabe o que é isso? Quando eu escuto a palavra. Quando eu pratico, porque o rei Josias, ele ouviu, mas ele praticou. A palavra mexeu com ele.
Eu estava conversando, não sei com quem outro dia, que minha maior dificuldade como pastor é ver as pessoas ouvirem palavra e não praticar ela. Porque nessa igreja tem palavra. Todo mundo que dá estudo bíblico, que prega, que dá aula na escola dominical nessa igreja, traz palavra. Nós somos zelosos com isso. O problema é que a gente escuta e não pratica. O rei poderia falar o seguinte: olha, o meu pai foi mau, o meu avô foi mau, e eu serei mauzinho. Eu não quero nem saber. Não, quando ele escuta a palavra, ele toma atitudes. Ele manda quebrar ídolos, ele manda quebrar altares. Nós temos que ouvir a palavra e ir para dentro da nossa casa e começar a quebrar o altar que está lá dentro da nossa casa. O altar do Netflix, o altar da pornografia, o altar de um monte de porcaria que está dentro da nossa casa. Tem irmão que converteu, tem pilha de vinil, Raul Seixas, não sei o que é lá, e fala assim: não, eu não escuto mais, mas também não quebra aquela miséria, fica lá. Nós temos que quebrar altares, irmãos. Eu me lembro que quando eu converti, a banda do momento era o Guns N' Roses. Eu tinha um pôster, os caras tudo doidão, cigarro na mão, maconha, com a doideira toda, e eu tinha um negócio, aquele pôster, ali era o ninho do Satanás. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu rasguei aquele negócio todo. E eu era um cara apaixonado assim, sabe, gostava de romantismo. Rock 7, a banda do momento, aquele CD Crash Boom Bang, tocava na todas as paradas. E o CD era caro, irmão, tinha acabado de lançar CD. Eu olhei para o CD, olhei para a marreta, olhei para o CD, olhei para a marreta, olhei para o CD. E o Satanás falou: não quebra não. Eu falei: eu vou quebrar. E quebrei. Porque nós temos que destruir altares, nós temos que tirar ídolos, nós temos que quebrar postes que foram colocados na nossa vida, na nossa história, num tempo de escravidão sem leitura da palavra. Foi isso que Lutero fez. Ele foi contra o sistema. Um sistema que vendia indulgência, que vendia cargos dentro da igreja, um sistema fraudulento, mentiroso, covarde e usurpador. Nós temos que fazer isso. E aí sim, nós vamos ver a paz na nossa vida. O texto diz que ele teve paz. Ele teve paz durante o seu reinado. E nada daquilo de ruim aconteceu nos seus dias. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Precisamos fazer uma nova reforma. Fazer a reforma de Josias. A reforma de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 não vai adiantar nada. Bíblia novinha é sinal que não é usada. Como é que está a Bíblia na sua casa? Como nos dias do rei Josias? Empoeirada, guardada, escondida? Como é que está essa palavra? Feche os seus olhos em nome de Jesus.